Olá, boa noite. Quero saudar aqui os irmãos da Igreja Batista Maranata e os nossos visitantes que têm nos acompanhado nessa jornada, enquanto experimentamos aqui a distanciamento social. Então, boa noite. Vamos então orar, pedir para que Deus nos dê um tempo precioso na presença dEle, aprendendo mais sobre Ele e aprendendo a como lidar com situações difíceis, situações que ah, nos tentam a colocar num estado de morbidez, situações potencialmente aflitivas, e a Bíblia é cheia de princípios que nos ensinam a como lidar com essas situações. Então, vamos orar e a gente então começa o nosso tempo aqui, ok? Antes eu quero falar boa noite para Dona Edith também. Boa noite, Dona Edith. Mande um grande abraço para o seu marido, o seu Itelvino. Os trago no coração esse casal aí, precioso. Senhor, nós queremos reconhecer que nós dependemos do Senhor, nós carecemos, ó Deus, da tua graça e misericórdia. Nós carecemos, ó Pai, porque não sabemos com perfeição como viver por nossa própria conta. Por isso, ó Deus, nós precisamos da tua intervenção, nós precisamos da tua palavra, nós precisamos, ó Deus, confiar em alguém que é maior do que nós, que é mais poderoso do que nós, que é infinito em sabedoria e em poder. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor ensine a nós. Deste lado, ó Pai, nós estamos com os corações de estudante, querendo ser instruídos pelo Senhor. E o nosso desejo, ó Deus, é que o Senhor, por meio da tua palavra e pelo poder do teu Santo Espírito, faça uma obra em nosso coração neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Amém, Dona Maria do Carmo, boa noite. Marli, manda também um grande abraço aí para o seu Zé Carlos. Então vamos lá, irmãos. A passagem que a gente vai hoje meditar, ela se encontra no Salmo 27. Você pode abrir a sua Bíblia ou o seu dispositivo eletrônico. No Salmo 27, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu gosto ainda de ler em papel. Tenho paixão por ler a Bíblia ainda impressa. E diz o seguinte, o Salmo. Nós não leremos o Salmo inteiro, mas vamos meditar em 4 versículos. Diz assim o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e meus inimigos. É eles que tropeçam e caem, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Verso 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Então aqui nós temos mais um salmo, Salmo 27. O Salmo 27 foi composto por uma pessoa bem conhecida de nós, o rei Davi. E certamente Davi estava experimentando algum tipo de tribulação, certamente algo que o afligia, algo que assediava ele ao ponto de o medo querer dominar o seu coração, a sua mente. Provavelmente ele estava sendo perseguido, talvez até pelo seu próprio amigo, o rei Saul. Então o Salmo 27 é um salmo que devemos sempre nos lembrar. É um dos salmos mais conhecidos e consoladores do saltério. Agora, como na maioria dos salmos, o salmista aqui, Davi, está nos dando uma experiência porque ele está ansioso por louvar a Deus. Ele também está ansioso para ajudar outras pessoas, aquelas pessoas que lerão aquilo que ele está compartilhando
com seus leitores. E esse é o objetivo de compartilhar uma experiência pessoal. Não chamar a atenção para si mesmo, mas chamar a atenção para o Senhor, porque Ele é o doador de tudo e é o único que é digno de ser louvado. Então, ao olharmos a experiência desse homem, podemos aprender muitas lições dele. Ele está nos ensinando aqui como enfrentar a batalha da vida e do viver. E esse é o grande valor do livro dos Salmos. Eles são sempre muito práticos, porque são experimentais. Eles têm esse valor adicional. Cada salmista não é um homem que escreve teoricamente sobre a vida. Não é um filósofo pensando sobre a vida e então despejando os seus pensamentos, as suas críticas, a sua percepção, a sua cosmovisão da vida. Geralmente alguém que depois de passar por alguma experiência que ele experimentou e testou esse homem, ele descobriu novamente o caminho do sucesso e o caminho do triunfo. Então o salmista quer comentar e quer comemorar isso e passar as informações para outras pessoas. É outro grande valor. E é claro, nos salmos, que eles são sempre honestos. Isso é algo precioso, meus irmãos. O salmista não finge que é melhor do que ele é. Ele abre o seu coração. Ele se expõe a nós, por assim dizer, exatamente como ele é. Ele não quer criar uma imagem daquilo que ele não é. Ele não quer comunicar uma força que ele não possui. Ele é honesto consigo mesmo. Ele nos fala então sobre os seus medos, sobre os seus sentimentos. Ele nunca esconde nenhuma de suas próprias fraquezas. Então sentimos que ele fala da nossa condição. O valor de tudo isso para nós é óbvio, porque afinal cada um de nós está envolvido na luta em nossas vidas diárias. Nada é tão errado e de fato desonesto a ponto de fingir que no momento em que você se torna cristão, todos os seus problemas são deixados para trás e você nunca terá dificuldades a partir de então. Isso simplesmente não é verdade. Não é prometido a um cristão um tempo fácil neste mundo. O próprio Senhor Jesus disse: neste mundo passareis por aflições. Ele próprio informou essa verdade para nós. Em muitos lugares nos é dito no Novo Testamento que, como cristãos, podemos esperar provações incomuns, justamente porque somos discípulos e seguidores do Senhor Jesus. Uma pergunta para você, então. Como você está enfrentando as tensões e as provações? Não somente por conta dessa pandemia, mas talvez você está no trabalho. E você, no seu trabalho, você tem experimentado algum tipo de tensão, algum tipo de provação. Algo está tentando e afligindo você. Talvez seja a possibilidade de uma queda brusca na sua renda, talvez um assédio com as suas ansiedades pecaminosas, aquele medo daquilo que está por vir, sobre as tribulações da vida. Bom, neste salmo, então, nos voltamos para a maneira correta de enfrentar esses problemas. Porque aqui o salmista nos diz, por experiência própria, a única maneira pela qual podemos realmente viver e passar por situações em um mundo falido e manchado pelo pecado. Aqui então está um salmo de 14 versos, ele não é grande, e ele pode ser dividido simplesmente em 3 partes. Na primeira seção, dos versos de 1 a 6, e eu quero estimular você a ler o salmo todo mais de uma vez, pelo menos 5 vezes, e anotar quantas vezes ele repete alguns termos. Então, do verso 1 a 6, o salmista expressa a sua confiança, a sua segurança. Na seção seguinte, nos versos de 7 a 12, ele pede, então, ele ora no meio da luta, no meio do conflito e da agonia.
E nos versículos de 13 a 14, essa última seção, ele chega à sua conclusão final com relação a todo o assunto que ele está abordando. Dito de outra maneira, nós podemos então colocar assim, que na primeira sessão, o salmista está no céu. Na segunda sessão, ele é muito realista. E na terceira sessão, ele nos dá sua decisão com relação a todo o seu futuro e como a vida será encarada. Portanto, o que temos aqui neste salmo precioso é o que podemos chamar de estratégia para viver. Como enfrentar a batalha e o conflito da vida. Veja como a Bíblia é preciosa, meus irmãos. Ela poderia ser chamada, de uma maneira bem simples, o manual do fabricante para o usuário. Como Deus, então, espera que nós lidemos com situações potencialmente aflitivas, situações as quais nós não temos nenhum controle, aliás, nenhuma delas nós temos controle. Como então devemos lidar com os conflitos e tribulações da vida? Aqui está. Anota aí. Devemos sempre começar no céu com Deus. Depois de fazer isso, chegamos à Terra e enfrentamos os problemas da vida e lidamos com as questões da vida à luz do que já vimos no céu com Deus. Esse, então, é o grande princípio e todos nós enfrentamos problemas porque esquecemos essa estratégia essencial. Nunca comece com seus problemas. Nunca, jamais, comece com a terra. Nunca comece com os homens. Sempre comece no céu. Sempre comece com Deus. Essa é realmente a grande mensagem desse salmo precioso. E o salmista coloca isso de maneira criativa e de maneiras diferentes. Assim, tendo estabelecido então a estratégia em nossa mente, de primeiro nós começamos com o Senhor, nós começamos com o céu, nós começamos com Deus, sigamos o salmista enquanto ele faz isso por nós. Preste atenção a ele e peça a Deus que lhe dê então entendimento através do seu Santo Espírito, para que você possa entender essa verdade preciosa que pode revolucionar toda a sua vida e a sua perspectiva sobre a vida. Você se sente derrotado? Com medo da vida? Meu querido amigo, meu querido irmão e irmã, aqui é exatamente então o que você precisa. Preste atenção em tudo que você vale, por toda a sua vida, e este homem lhe mostrará como ser mais do que um vencedor. Em primeiro lugar, começamos, portanto, com a confiança do salmista. Veja o verso 1 e 2. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Observe, verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então ele continua, versos 5 e 6. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. E levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei o Senhor. Então ele termina a sessão louvando, salmodiando, cantando ao Senhor. Isso é uma tremenda confiança. Ele diz com efeito: não tenho medo, nem a necessidade de ter medo. Mesmo que todos os meus inimigos se reúnam contra mim, conspirem juntos e se aproximem de mim ao mesmo tempo, isso não importa. Mesmo se a guerra se levantar contra mim, eu não terei medo. Nada pode me derrotar, seja lá o que for. Essa é uma garantia esmagadora e, é claro, típica da atitude desses homens de Deus que lemos em toda a Escritura. Mas então devemos fazer uma pergunta. De onde vem tamanha confiança?
Qual é a fonte da confiança desse homem? Qual é a fonte dessa grande convicção? Bem, veja, ele nos diz claramente que não é nada em si mesmo. Nada em si mesmo. O importante no salmista é que ele está cheio desse espírito de segurança, de alegria e louvor. Tudo isso devido ao fato da sua confiança não estar em si mesmo. Portanto, a primeira coisa que devemos sempre aprender neste mundo, a primeira grande característica de nós como povo cristão, como filhos do Senhor, é que não somos mais autoconfiantes. O mundo, ele tenta mostrar para nós uma certa segurança, uma falsa confiança baseada num otimismo. Você, filho de Deus, tem aprendido na sua caminhada com Jesus que a autoconfiança não é algo positivo, que não é algo que agrada ao Senhor. Nós aprendemos que a autoconfiança ela não está alistada no manual que o Senhor deixou para nós. Nós não somos mais autoconfiantes, sabemos a verdade sobre nós mesmos. Nós somos frágeis, nós somos falíveis, nós somos finitos. A confiança deste homem, então, não se baseia em si mesmo. E ele deixa isso bem claro. Qual é a fonte de sua confiança? É o Senhor. Esta é sempre uma marca distintiva de um cristão. A nossa confiança está plena e totalmente alicerçada em uma pessoa, no Senhor. O salmista traz isso de maneira tremenda. Então ele coloca: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele começa com quem? Não confiando em suas próprias habilidades, mas ele começa com o Senhor. E veja como ele termina o salmo. Veja o verso 17. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Então ele começa com o Senhor e ele termina com o Senhor. No total, neste salmo, você pode contar, lembra que eu falei para você fazer algumas anotações? O Senhor, ele repete 14 vezes o termo Jeová, que é o Deus da aliança. E aqui está então todo o segredo do salmista e ele quer compartilhar com seus leitores. A fonte da sua segurança é o Senhor. Não é o próprio homem, não é o crente, não é uma notícia que um presidente vai dar, que você está na expectativa de receber, não é um pacote econômico que será lançado. A sua confiança, a confiança do salmista, a confiança de Davi é uma pessoa e é o Senhor. Agora, no que ele baseia essa confiança? O que o Senhor é para ele? Bem, ele nos dá a resposta. O Senhor é a minha luz. E não precisamos de muita imaginação para saber o que quer dizer com isso. A luz é o oposto da escuridão, o oposto do desespero. As trevas, então, levam as pessoas a terem medo, porque ela impede de vermos o que está ao nosso redor, se há algum perigo iminente. Eu tenho um filho de 5 anos e frequentemente eu tenho que lidar com o medo dele da escuridão. O medo de, pai, e se acabar a luz? Meu filho, você vai estar dormindo, que diferença faz acabar a luz? Mas é mostrar e são oportunidades de pastorear o coração dele. O Senhor é a minha luz. Por quê? Porque a luz, ela é uma metáfora interessante na Bíblia. Na verdade, há um sentido teológico nela. E ela implica em uma força que dissipa automaticamente as trevas. Portanto, o salmista está afirmando que, mesmo nas trevas mais sombrias, nas trevas mais espessas, no contexto dele, essa ameaça de guerra, ele não tem medo, pois Deus é a luz que pode dissipar essas trevas. Não é tremendo? Veja, então ele prossegue. Então o Senhor é luz, agora ele é salvação. E aqui, novamente, uma linguagem metafórica. Enfatiza a capacidade de Deus para dar a vitória, independentemente das probabilidades militares contra o sucesso.
Em terceiro lugar, o salmista continua dizendo: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Este novamente é um tema que percorre a Escritura. Ele está se referindo aqui, é claro, ao poder do Senhor. Ele vê os inimigos, ele não é bobo. Ele é alguém que experimentar a guerra era algo frequente para Davi. Ele era alguém experimentado nisso. Ele podia avaliar a força dos seus inimigos. Ele está plenamente consciente de tudo isso e de sua própria fraqueza. Mas ele tem um poder por trás dele. Ele tem alguém que entende que é ilimitado em todos os seus recursos e em seu poder. O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Fortaleza, então, é um local de segurança em um contexto militar. O Senhor é este local para Davi. Um lugar seguro, impenetrável, completamente seguro para Davi. Essa é a fonte de confiança do salmista. Ele sabe que isso é verdade sobre Deus, que Deus é luz e nele não há trevas. 1 João 1, capítulo 1, verso 5. Deus é sabedoria, Deus é conhecimento, Deus é tudo isso com perfeição. E acrescente isso o seu poder, a sua força, a força do seu braço. Nosso Deus é irresistível, nada pode detê-lo. Mas mesmo isso não basta. Algumas pessoas acreditam, na verdade, sobre Deus, como é revelado na Bíblia. Algumas pessoas acham que é suficiente você simplesmente falar, mas eu creio em Deus, eu faço as minhas orações. Contudo, elas ainda experimentam problemas e derrotas em sua vida. Por quê? Porque eles não fizeram as outras coisas que esse homem nos diz. A crença é o ponto de partida, mas apenas o ponto de partida. Você pode ser cristão e, no entanto, ser infeliz, porque falha em seguir para o segundo ponto que ele enfatiza no versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E segundo ponto, um propósito santo. Essa única coisa, esse propósito santo, é uma total concentração em Deus. E isso é essencial para o cristão. Deus deve se tornar o foco supremo de sua vida. Ele deve ser o único objeto do seu desejo e de sua ambição. Meus irmãos e amigos, veja o que a Covid está nos mostrando. Quantos ídolos haviam no coração de homens e mulheres? O ídolo do esporte, o ídolo do entretenimento, o ídolo do dinheiro. O mundo do esporte parou. Não há mais NBA, não há mais Campeonato Brasileiro, Champions League, qualquer outro campeonato que você aí goste. Não há mais Olimpíadas. Tudo isso foi removido. Entretenimento, dinheiro. Veja, Deus está purificando o coração dos seus filhos e mostrando que essas coisas, na realidade, eram apenas substitutos de Deus. O salmista então nos ajuda que só existe uma única coisa, um único pedido na vida, um único propósito para ela. E sabe qual é? Viver na presença do Senhor. O apóstolo Paulo dessa maneira, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Filipenses capítulo 3, verso 13 agora. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É a constatação de que nada realmente importa na vida, exceto o meu relacionamento com Deus. Veja o propósito do seu pedido, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Meus irmãos, isso não se refere a morar em um prédio, em um edifício físico, nem significa que Davi está querendo se tornar um sacerdote ou um levita,
para que ele possa então ministrar no templo diariamente. O que realmente ele quer dizer é o seguinte: eu quero experimentar a extraordinária e majestosa presença de Deus. Um desejo intenso de sempre estar em comunhão com o Senhor, em contato com Ele. Meus irmãos, você pode experimentar um pedacinho do céu quando você, de joelhos, ora ao Senhor. Quando você busca a presença do Senhor Jesus por meio da sua palavra, em uma comunhão íntima e profunda. O céu é aqui, quando estamos na presença maravilhosa e majestosa de Cristo Jesus. O que Ele quer é viver permanentemente na presença do Senhor. O que eu quero, acima de tudo neste mundo, é ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Então aconteça o que acontecer. Pode o mundo vir a ruir. Eu estou com Cristo e Cristo está comigo. Essa é a única coisa que Ele deseja. É a primeira coisa em sua vida. Quando você se lembra do contexto, Ele está na iminência da guerra, ou então já experimentando uma guerra. Todos os inimigos podem se juntar contra Ele num único dia. Ele não pede para que Deus remova esses inimigos. Ele não pede para que Deus mande fogo e espalhe os seus inimigos. Ele deseja a presença do Senhor. Ele quer então contemplar a beleza do Senhor. E isso significa ver a bondade de Deus, considerar e meditar, contemplar as suas excelências. É isso que esse homem quer acima de tudo. E esse é o meu desejo para você que está me assistindo. Que enquanto você experimenta esse isolamento social, você jamais se isole de Deus. Que você deseje ardentemente a presença dEle. Que você possa desejar, como o ar que você respira, a presença do Senhor. Ele quer conhecer a Deus. Davi quer contemplar a Deus. Ou seja, isso é adoração. E isso é adoração. Ele está falando sobre o ser de Deus, sobre o fato de Deus estar conosco. Sua ambição suprema é contemplar a glória do ser de Deus. O salmista queria contemplar a glória de Deus, a beleza do Senhor em seu próprio ser, a consideração de seus atributos. Qual é a sua ambição suprema? O que é aquilo pelo qual você corre atrás? Qual é o seu bem maior? Qual é o seu maior desejo, meu querido amigo, amiga, irmão e irmã? Se não for Jesus o seu maior desejo, você está fadado à frustração, a um ídolo em seu coração. E ele vai desapontar você e vai desanimar você. Jesus nunca nos desaponta. E é isso que eu quero deixar para você. Qual é a coisa pela qual você vive hoje? Se não for o Senhor, nada então vale a pena. Que nesse momento em que nós estamos experimentando esse momento de isolamento social, você possa ter um tempo precioso, desejando ardentemente, dia após dia, a presença do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e nos vemos na próxima live. Boa noite.